permitiu que estivéssemos. Se nós estamos aqui hoje é porque Ele permitiu que nós estivéssemos aqui. Porque nada pode descontrole das mãos do Senhor. Tudo que acontece, tudo que faz, é tudo permissão dele. Amém? Para começar, abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3. Abacuque, um livro bem pequenininho. Se você vai em Mateus e voltar, você volta Zacarias, Malaquias, Ageu, Sofonias e Abacuque. Um livro bem pequenininho. Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 17. A palavra nos fala sobre confiar no Senhor. Abacuque 3, a partir do verso 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira linda, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltai o Deus da minha salvação. Aqui a palavra fala que ainda que não haja nada, a minha força, a minha confiança, a minha alegria está no Senhor. E aqui nós estamos, eu creio que cada um tem uma luta, tem uma batalha, cada um aqui está passando às vezes por alguma dificuldade. Todos nós temos lutas, mas nós temos que crer que a nossa alegria, ela vem somente do Senhor. Nossa alegria não vem dos homens, nossa alegria não vem de bens materiais, nossa alegria e nossa força vem de Deus. Amém? Que você curve sua cabeça, se entregue ao Senhor nessa noite, crendo nessa palavra, crendo que a sua alegria vem somente dEle. Senhor Deus e Pai, te louvamos, Senhor, por mais um dia o Senhor tem nos permitido estar aqui. Oh Pai, te louvamos porque não somos nada sem Ti. Sem o Senhor somos apenas como folha seca que o vento leva. Mas não, ó Pai, nós somos filhos amados do Senhor. E nós estamos aqui porque nós estamos alegres. Alegres porque nós podemos dizer que até aqui o Senhor já tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Até aqui o Senhor tem nos amado, nos dado vida e vida em abundância. Te louvamos, Senhor, pelo nosso dia. Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor já nos livrou e nos entregou nesse dia de hoje. Estamos aqui, ó Pai, na Tua casa, não para mostrar, não para aparecer. Estamos aqui porque queremos mais de Ti, queremos mais do Senhor, queremos o algo novo que somente vem do Senhor Jesus. Queremos viver e declarar que só o Senhor é bom, só o Senhor é bom. E ainda que não haja nada, ainda que não haja mantimento, nós nos alegraremos em Ti, pois o Senhor é a nossa força. Que você declare com alegria ao Senhor neste louvor, que Ele é a tua porção, Ele é a tua herança, Ele é, aleluia. Nós cremos, Senhor, e louvamos a Ti, Pai. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti, somente em Ti, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Aleluia. Minha alegria vem somente do Senhor, ó Pai. Minha alegria vem somente de Ti, Senhor, dono dos céus, da terra, dono de tudo, do ouro, da prata, somente do Senhor. O Senhor é o
dias de tribulação. Aleluia. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia. Nos alegraremos somente em Ti, ó Pai. Somente em Ti, Senhor, pois o Senhor é nossa força. Tudo o que temos para dizer que Tu és o Rei, para dizer que somente Você é o Senhor, ó Pai, e nada somos sem Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Rei, Senhor. Pra dizer que Tu és o Senhor. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei. Somente o Senhor é o Rei, ó Pai. Pra dizer que Tu és o Senhor. Pra dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Rei, ó Pai. Pra dizer que Tu és o Senhor. O Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te Adore somente a Ele, pois só Ele é digno. a Tua igreja te adorará. Adore a Ele, clame a Ele. O Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Adore a te Ele. adora. A Tua igreja te ama. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Senhor. Pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Senhor. O Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça
te adoro. Adore somente a Ele. Exalte somente o nome dEle. Queira viver o algo novo do Senhor a cada dia. Queira viver o algo novo do Senhor a cada dia. Peça para Ele te visitar nessa noite. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Aleluia. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Convide Ele. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui. Vem nessa noite, Senhor. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz o nosso coração, Senhor. Faz meu coração arder De novo. fazendo Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. faz meu coração arder. De novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Vem nessa noite, Senhor, nos visitar. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem. Espírito Santo. Somos Espírito. Aleluia. Vem, Senhor, nos visitar nessa noite. Vem, Senhor. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Chame por Ele, clame por Ele. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Cante por Ele. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder De novo. fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Vem, Senhor, e nos visite nessa noite. Faça morada nesse culto, ó Pai, porque tudo é para Ti, tudo vem de Ti. E nada somos sem a Tua presença, Senhor. Estamos aqui porque estamos felizes e alegres. Eu gostaria de convidar as crianças aqui à frente. Convido as crianças.
Amém. As crianças, que você possa estender as suas mãos sobre a vida delas. Amém. Senhor Deus e Pai, colocamos a vida de cada criança diante do Senhor, colocamos a vida de Brenda, colocamos a vida de cada uma diante de Ti, ó Pai, colocamos a vida da tia que estará ali na salinha. Que o Senhor venha, Senhor, abençoando a vida de cada uma. Que o Senhor venha edificando, Pai, que através delas, elas venham edificar os Teus lares. Oh, Pai, fale grandemente ao coração delas ali na salinha. Use a tia, oh, Pai, para estar ministrando aquilo que é do Senhor para cada uma delas. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém? E eu convido também a Emanuela, que estará trazendo uma palavra dos céus para nós nessa noite. Amém. Bênção do Senhor. Amém. Ora. Amém. Que você também possa estender as suas mãos sobre a vida dela. Que eu creio que o Senhor tem uma palavra para falar conosco através dos lábios dela nessa noite. Amém. Senhor Deus e Pai, colocamos a vida da tua filha diante do Senhor, ó Pai. Oh Senhor, o Senhor já usou ela tantas outras vezes e eu creio que hoje não será diferente. Oh Pai, traga ao coração dela e à mente dela tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado, Senhor. Oh Pai, tudo aquilo que ela tem aprendido de Ti, ouvido de Ti, ó Pai. Que ela venha ser nessa noite boca do Senhor para transmitir para nós, igreja. Oh Pai, que as bocas dela venha ser, Pai, instrumento para proclamar aquilo que o Senhor deseja para falar com cada um de nós. Oh Pai, que vidas venham ser alcançadas através da vida dela. Que o que ela venha falar, ó Pai, venha ser para engrandecer o Teu santo nome. Que diminua ela para que o Senhor cresça através da vida dela. Ó Pai, e oramos também para nós aqui, igreja do Senhor, que nós venhamos receber aquilo que é da parte do Senhor para cada um de nós aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, ó Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Graças a Deus. Que bom que as misericórdias do Senhor, elas se renovam, né? Glória a Deus por isso. Que eu posso falar que hoje o Senhor teve misericórdia de mim. Glória a Deus por isso. Eu estou falando é porque realmente eu tive um grande desafio no trabalho hoje. Né? Mas glória a Deus que consegui concluir. Amém? Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, tá? Evangelho de João. É uma passagem muito conhecida, né? Mas nós vamos ler só um pequeno trecho dela. Capítulo 4. Capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 31 ao versículo 34, ao versículo 38, do 31 ao 38, e depois nós vamos ler um outro texto também que tem a ver, que é em João 12, 24, ok? Todos acharam? É uma passagem conhecida, né, da mulher samaritana, mas nós vamos ler essa parte aí que fala dos ceifeiros, né, ou daqueles que colhem, né? Quem ceifa é aquele que colhe. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar o quê? A sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Ou até a colheita, né? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, porque eles já estão brancos para a colheita. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto
o semeador como o ceifeiro, ou aquele que colhe, né? Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para colher o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Agora João 12, mesmo livro, versículo 24. João 12, 24. Diz o seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Amém? Senhor, eis a tua palavra. Pai, que o Senhor possa, ó Deus, através do teu Espírito Santo, falar aos nossos corações, aos corações dos que estão presentes aqui, aos corações daqueles que estão online, aos corações daqueles que realmente precisam ouvir esta palavra para a honra e para a glória do teu nome. Amém? Queridos, em verdade vos digo que se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Quem trabalha aqui com terra sabe que para colher precisa plantar, não é? Precisa cavar a terra, precisa colocar a sementinha, esperar germinar. Às vezes tem algumas sementinhas que são rápidas, né? Germinar rapidinho, outras são mais demoradas, né? Mas há todo um trabalho, precisa regar, precisa colocar água, adubo, enfim, para poder realmente ter o resultado satisfatório. Nós nesse mundo, nós plantamos todos os dias. Nós plantamos com as nossas ações, nós plantamos com as nossas palavras. A nossa vida é um testemunho que de certa forma vai germinar na vida de outra pessoa, né? E muitas vezes o que você planta hoje, às vezes você vai colher lá na frente. E às vezes é até outra pessoa que vai colher. Às vezes é até o seu próprio filho que vai colher. Quantos não começam em um empreendimento, né? Pequeno, e depois esse empreendimento vai crescendo e o filho herda e o empreendimento vira assim uma multinacional, né? Mas foi o pai que plantou lá atrás. Ele colheu e conseguiu regar para colocar um bom adubo para crescer e dar um bom resultado. E muitas vezes acontece assim conosco. Para podermos viver para Deus e produzir muitos frutos para o reino de Deus, tá? O nosso velho homem, essa sementinha aqui, precisa o quê? Morrer. Essa sementinha precisa morrer. O homem prepotente, o homem que se acha que é independente, que não depende de Deus, o homem egoísta, o homem mau, o homem orgulhoso, o homem invejoso, aquele que não perdoa, aquele homem ranzinza, aquele homem que gosta mesmo de viver no mundo, esse homem precisa morrer. Esse homem que às vezes vem para a igreja, mas que ainda tem um pezinho lá, não, eu gosto, não tem nada a ver. Esse homem precisa morrer. Com Deus é assim, sim? E não existe em cima do muro, não é assim? E as nossas ações, o nosso testemunho fala mais alto do que palavras, querido. Aquilo que nós plantamos com a nossa vida gera muito mais impacto na vida de outra pessoa, principalmente aqueles que estão ao nosso redor. E tem pessoas que elas mudam assim radicalmente, né? Não sei se vocês já viram vários testemunhos, pessoas que viviam mesmo no mundão,
Era drogas, enfim, era prostituição, e hoje são uma bênção, está pregando. Ou seja, teve uma mudança radical na vida deles. E outros às vezes estão lá na vida, na igreja a vida inteira, e não assume nada que venha contribuir para o crescimento do reino de Deus. Tem, às vezes, mudanças que são radicais, e isso gera impacto. Mas o que precisa morrer é quando a gente renuncia àquilo que alimenta o nosso ego, aquilo que para nós assim é essencial para a nossa alegria, mas que para Deus entristece o coração dele. Aí é que entra a renúncia, entra o abrir mão daquilo que não agrada ao Senhor, é morrer aquilo que não agrada ao Senhor, para que o Espírito Santo entre e produz aquilo que Ele veio produzir, o trabalhar dele na sua vida, e o trabalhar dele é individual em cada um. O Espírito Santo, Ele trabalha de formas diferentes com cada um, porque Ele conhece as necessidades e Ele sabe o que cada um precisa mudar. Jesus Cristo também foi uma semente. Boa, é claro. Uma semente enviada por Deus, que morreu aqui nessa terra. E ele germinou sim, né? E ele, através da sua morte, ficou conhecido no mundo inteiro, né? Está lá em Atos 1:8. Mas quando o velho homem morre, esse homem nasce de novo, novos sonhos, novas visões. Nasce um novo homem. Assim como foi com Moisés. Moisés era nervoso, era raivoso, né? Inclusive até matou um egípcio. E o que a palavra diz? Ele se tornou o homem mais manso da terra. Ou seja, foi uma mudança radical. O que Atos 2:17 nos diz? Vamos ler. Né? Nós que somos pecadores, nós quando morremos, né? Nós nascemos de novo com novas perspectivas de vida. E a palavra diz o seguinte: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. E os nossos velhos, eles o que? Sonharão. E isso é promessa do Senhor. Isso é promessa do Senhor. E quando Deus, Ele tem um chamado, quando Deus tem uma obra, quando Deus tem uma missão, quando Deus quer te usar, não tem nada que impeça. Tem um livro de um missionário chamado Loren Cunningham. Ele tem 2 livros que eu gosto muito. Um chama Pode Falar, Senhor, que estou ouvindo. E ele conta o testemunho do chamado dele. E ele, quando jovem, ele teve uma visão de um globo terrestre. E aí nesse globo, foi uma visão, não foi um sonho, uma onda do mar vinha e quebrava sobre a terra. E quando essa onda quebrava, se transformava em vários jovens pregando a palavra do Senhor, curando enfermos, profetizando, ministrando. E ele teve essa visão várias vezes. E ele era filho de pastor. E ele sabia os desafios do ministério. E ele, quero não. Quero não. Fugiu. Foi para a cidade. Chegando lá, arranjou um emprego num edifício e foi trabalhar, né, na construção desse edifício. E chegou um momento que teve um acidente e em uma das vigas ele ficou pendurado de cabeça para baixo pelo pé. E aí foi um alvoroço, enfim. Aí nessa hora ele olhou para o céu e lembrou de Deus. E aí quando ele olhou para o céu, ele escutou a voz do Senhor falando com ele: eu te chamei foi para a minha obra e não para esta. E então ele disse: Senhor, se o Senhor me tirar daqui com vida, eu vou fazer a tua obra.
E aí ele saiu e ele se tornou um dos maiores missionários. Ele é o precursor da Jocum. Jovens com uma missão têm bases da Jocum no mundo inteiro. Milhões de jovens são missionários por causa deste homem, porque ele disse sim ao chamado do Senhor. E no outro livro dele, né, ele conta a história de um pianista. Esse outro livro chama Aprenda a Vencer Usando as Táticas de Deus. E esse pianista converteu, foi um fato real. E ele chamou esse pianista para fazer um concerto, para chamar vários jovens, para despertar o chamado nesses jovens. E esse pianista aceitou Jesus e falou que iria fazer esse concerto. Só que poucos dias antes do concerto, esse pianista resolveu viajar com sua família e o avião caiu. Ele e toda a sua família morreu. É um fato real. Aconteceu. E agora o que fazer com um concerto que já estava marcado e estava vindo jovens do mundo inteiro? Ele não cancelou, o Loren não cancelou o concerto. E por incrível que pareça, o número de jovens esperado dobrou. Todo mundo sabia que o pianista já tinha morrido. Só que ele deixou um vídeo. E nesse vídeo, ele conclamava os jovens a se renderem a Jesus e dizer sim ao chamado deles, e se tornarem missionários, e se tornarem pessoas, vasos na mão do Senhor, para serem enviados para onde o Senhor queria. E todos que estavam ali foram assim impactados pelo Espírito Santo, e vários missionários saíram daquele lugar. Foi uma vida que morreu. Uma semente que morreu. Esse pianista foi como uma semente que morreu, mas que germinou na vida de muitos jovens. A sua morte despertou a curiosidade. Já tinha um número de pessoas que iriam para esse concerto, mas após a morte dele, os outros que não iriam ficaram curiosos. Agora a gente quer ir para ver como é que vai ser. E com isso o número de jovens que disseram sim ao chamado do Senhor foi duplicado. E impactaram muitos jovens, e esses jovens se tornaram missionários em muitas nações. E em 1 Coríntios, querido, nós vamos ler no capítulo 15, diz o seguinte, do versículo 36 ao 38. Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. A semente, ela só germina se ela morrer na terra. Mas quando nós semeamos um pequeno grão, esse pequeno grão, ele morre e aí ele produz algo maravilhoso. Às vezes você pode achar que aquilo que você faz na obra de Deus é muito pequeno. Eu não tenho dom nenhum. O que eu vou fazer? Eu vou ficar só no banco mesmo. Não, você é dotado de um dom. Deus te capacitou com um dom. Queridos, até limpar a poeira na igreja, você já está exercendo um ministério para a obra do Senhor. Você assumiu um cargo na igreja, você está exercendo um ministério, você está contribuindo com a obra do Senhor. Às vezes as pessoas ficam na mente que é só cantar e pregar, e não é. Nós somos um corpo e nós nos completamos uns aos outros. Nós nos completamos. Não sei fazer nada. Eu só sei dar um bilhetinho ali e convidar as pessoas para irem ao culto. Excelente. É o dom que Deus te deu. Não sei pregar lá na frente. Eu só sei falar com o irmão na casa dele. É o dom que Deus te deu. Meu pai, quando foi diagnosticado com câncer, que ele foi para Belo Horizonte,
Eu é que acompanhei ele. Toda vez que ele tinha quimioterapia, ele pregava para todo mundo que estava lá na sala da quimioterapia. Todo mundo no hospital já conhecia meu pai. Todo mundo conhecia seu Manel. Você é a filha de seu Manel? Você, ele fala de Jesus, é tão bom, traz tanta paz para a gente aqui e tal. E quando ele veio para Teoflotone, as pessoas do hospital me ligavam para saber dele, lá de Belo Horizonte. As funcionárias do hospital me ligavam para saber dele. Cadê seu Manel? Está fazendo falta aqui. Mas ele foi uma sementinha que foi plantada ali naquele hospital. Ele foi uma semente plantada ali. Ele morreu, mas ele plantou e em muitos lugares. Isso eu sei porque eu sou prova disso. Essa semente, quando morre, quando escolhemos morrer para o mundo, quem dá a vida e a faz renascer é o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado. E te falo uma coisa, Deus sabe o que Ele faz. Não acha que Deus está bagunçando o negócio, não. Mas isso aqui, Senhor, isso não dá certo, não é para mim, não. Deus, Ele sabe o que Ele faz. Quem é você para discutir com Deus? Se Ele te chamou para algo, Ele te capacita e Ele sabe que você é capaz. Que você é capaz para isso. E a cada uma das sementes Ele dá o corpo apropriado, é o que diz a palavra. A cada um Ele dá um chamado. Você tem um chamado, querido. E é morrer para a sua vontade, para fazer a vontade de Deus. Alguns Ele chama para ser guerreiro. Outros músicos, outros pastores, outros evangelistas. Outros médicos, outros professores, outros advogados, né? É tudo para Ele, por meio dEle. Não é assim? Não adianta você pensar, eu sou crente lá, mas no dia a dia eu sou médico, no dia a dia eu sou professor. Não existe isso. A nossa vida não é separada em duas vidas. O que você é em Deus e para Deus, independente da sua profissão, você continua sendo em Deus e para Deus. Se você é médico, você é um médico para Deus. E Deus te colocou ali com uma missão. Se você é professor, é da mesma forma. Se você é advogado, é da mesma forma. Enfermeiro, enfim, engenheiro, é da mesma forma. Deus te capacitou nessa profissão, mas a sua vida secular não está separada daquilo que Deus tem para realizar através de você, porque é onde você estiver e não somente aqui dentro da igreja. Ele usa tudo para nos completar nesse novo corpo e para servir ao seu reino e servir ao próximo, né? Hoje se ouve muito em falar nos grandes heróis da Bíblia, né? Lutero, John Wesley, né? Spurgeon, o grande pregador Spurgeon. Admiro todos eles, mas foram todos homens que morreram. Lutero enfrentou uma guerra, né? Ele enfrentou uma guerra com, né, a religião que predominava ali. Todos esses homens morreram para si mesmos e eles renunciaram a alguma coisa. Eles perderam para ganhar. Foi depois que Pedro morreu para si mesmo que ele se tornou o grande apóstolo, o grande pregador de 3.000 almas. Mas só depois que ele morreu para ele mesmo. O mesmo aconteceu com Paulo, querido. Cada um teve que morrer para aquilo que precisava morrer, porque muitas vezes nós estamos na igreja adorando, mas ainda tem umas coisinhas lá dentro que ainda insiste. Morrer não vou morrer não. Vai morrer sim. Tem que renunciar. Deixar a minha semente morrer é dizer para Jesus, a partir de hoje, o Senhor tem total controle
da minha vida. É 100%. É 100%. Quem planta a semente na terra é o Espírito Santo. Né? Mas depende de mim onde essa semente vai cair. Para quem você vai pregar. Às vezes vai cair num solo fértil. Às vezes vai cair entre as pedras, entre espinhos. Mas é todo um trabalhar. Porque é o Espírito Santo que convence. E o Senhor diz para não desistir, é persistir. E eu te pergunto, o que você está fazendo para o reino de Deus? Onde você está? O que você tem em suas mãos para oferecer? Depende de cada um de nós arar, molhar a terra, cuidar, podar. E às vezes tem gente que é difícil mesmo trabalhar, que dá vontade de desistir, não é? Tem até uns parentes que é difícil. Você ora, você tenta, não, Jesus, vou desistir. Eu sei, não. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é assim? É promessa, não é? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa semente que morre pode ser no espírito. E algumas vezes também pode ser na carne. Hoje em dia, a mídia não mostra isso. Mas muitos cristãos estão morrendo em países perseguidos. Às vezes eu até posto de vez em quando no grupo. Nos países onde há perseguição. Muitos estão morrendo porque não querem, eles optam em não negar o nome de Jesus. E às vezes, quando o pastor ou missionário não nega Jesus, eles colocam a arma na cabeça do filho. Ou nega ou seu filho morre. E aí? Eu sei de testemunho de pastor que aconteceu isso. Colocou a arma na cabeça da filhinha dele. Nessa passagem que lemos aqui, é uma passagem que os discípulos, eles conversam com Jesus. É a passagem onde Jesus conversou com a mulher samaritana no poço, né? Essa passagem nós conhecemos. E Jesus mandou os discípulos irem aonde? Na cidade, lá no supermercado, comprar comida. Vão lá no mercadinho comprar comida. E eles foram, e eles voltaram, né? Qual o propósito de Deus nas nossas vidas? Qual o propósito de Jesus em enviar esses discípulos para comprarem comida na cidade, enquanto ele ficava no poço lá esperando a mulher? Qual o propósito de Deus na minha e na sua vida? Jesus quebrou paradigmas para evangelizar aquela mulher. E nós temos feito o quê? Há barreiras, mas nós estamos quebrando paradigmas para fazer a vontade de Deus, colocar o evangelho, colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Aquela mulher samaritana, depois de conhecer a Jesus, ela foi até a cidade e ela buscou uma multidão de pessoas. João 4, do versículo 39 ao 42, diz isso. Ela foi até a cidade e buscou uma multidão de pessoas para conhecer Jesus. O que diz? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, as pessoas, aquela multidão dizia à mulher: já agora não é pelo que você disse que nós cremos, mas é porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aquela mulher, ela tinha barreiras para pregar para esse povo, porque ela sofria um preconceito, né? As pessoas não gostavam de conversar com ela, as outras mulheres não se aproximavam com ela, ela era mal vista. Então ela andava muito só.
Só que na hora de falar de Jesus, ela olhou isso. Ela largou o cântaro dela e correu para a cidade. E as pessoas creram, porque ela deu testemunho. Ela não viu barreiras para isso. Ela foi sem medo, ela foi com ousadia falar daquele que sabia tudo sobre a vida dela. Que mudou a vida dela, que a mulher se tornou missionária. E isso, querido, é maravilhoso, trouxe paz ao coração daquela mulher. Jesus mudou a vida dela, mas ao mesmo tempo a gente olha o que os discípulos fizeram. Igual eles aqui indagando com Jesus, o Senhor já comeu? Comeu o quê? E ainda falam com Jesus, falta 4 meses para a colheita. O que aquela mulher fez era o que os discípulos deveriam ter feito. Jesus mandou eles para onde? Vai para a cidade, comprar comida. Só que quando você vai exercer algo na sua vida, precisa toda hora, fala de Jesus, viu? Você fala de Jesus, tá? Você vai trabalhar, você fala de Jesus. Você vai para a escola, você fala de Jesus, viu? Você vai no supermercado, você fala de Jesus. Eles já conheciam Jesus. Precisava Jesus falar para eles. Andavam com Jesus. Precisava Jesus falar com eles. Quando chegar lá, além de comprar comida, vocês falam do meu nome lá na cidade também. Vocês falam sobre mim. Uma mulher que sofria preconceito pregou e eles creram. E os discípulos que foram só compraram comida e voltaram e não falaram nada. E isso é assustador, porque a gente vê isso hoje também. Às vezes uma pessoa que acabou de converter, ela já se torna pregadora, enfim, e quer trabalhar na obra do Senhor e fazer e tal. E outros estão aí anos. Isso é assustador. Aqueles discípulos, eles tinham um propósito. Nós temos um propósito. E era o que Jesus queria que eles tivessem feito. Independente dele dar a ordem para eles pregarem ou não, porque isso já está no nosso coração. Quando você aceita Jesus, isso já está em você. Falar do amor de Cristo, não precisa ninguém mandar. Já é algo espontâneo. Já vem no instinto. Precisa alguém mandar você pregar. Precisa mandar você, ora por aquela pessoa. Fale de Jesus para ela. Faça isso, ajude, contribua. Precisa. Isso já vem de dentro. Aqueles discípulos precisavam entender o propósito de Deus na vida deles. E muitos hoje são assim, porque não entendem. Ainda não conseguem enxergar o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque não buscam. Porque se buscar, Deus fala. Deus não se cala. Se você buscar a Deus, Deus fala. E olha aqui. Deus fala o tempo todo aqui. O tempo todo. Jesus, ele esperava que os discípulos fizessem o que aquela mulher fez. Só que eles ainda usam uma desculpa, né? Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a colheita? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vedes os campos, porque já estão brancos para a colheita. A mulher, querido, aquela mulher, ela não tinha nenhuma instrução, ela não fez curso de evangelismo, não fez um curso de missões, não fez uma preparação para pregar. Mas o Espírito Santo, né, aquilo que foi plantado no coração dela, a levou, a impulsionou a falar do amor de Cristo. Sabe por quê? Porque nós não podemos guardar aquilo que é bom só para nós.
é para compartilhar. Existem coisas, momentos em que Jesus dá a instrução, em que Deus dá a instrução, faça isso, não faça aquilo. Mas já tem outras que Ele já espera que você faça, por ser filho convertido e tê-lo aceitado como Salvador da sua vida. Né? Por impulso. Deus tem um propósito em nossas vidas. Deus tem um propósito em sua profissão, em sua carreira, em sua empresa, em sua casa. Deus tem um propósito com tudo. Em tudo, Deus tem um propósito. Seja psicólogo, seja professor, seja médico. Deus tem algo muito maior para fazer para você e através de você. E é para você o quê? Plantar no reino dele. Jesus disse: o que me alimenta é fazer a vontade do meu Pai. O que deve nos alimentar o crente, é fazer a vontade de Deus. Deus quer algo mais de nós, muito além daquilo que a gente vive no nosso cotidiano, na nossa vida diária, né? No caso é descruzar os braços mesmo. Vamos lá, mãos no arado. E a Bíblia ainda fala: aquele que tem posto a mão no arado, não olhe para trás. Tem muita gente desistindo de ministérios, voltando, regredindo, ao invés de crescer no reino de Deus, está regredindo, desistindo daquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Aquele que tem posto a mão no arado, não olhe para trás, descruze os braços, né? Descruze agora. Chega de falar que você não tem tempo. Hoje mesmo foi uma correria para mim. Eu liguei para a Aline, eu vou pregar hoje. Eu vou chegar um pouquinho atrasada, mas pode começar que eu chego. Eu estava numa reunião de trabalho, foi o dia inteiro essa reunião. E juntando documentos no processo, enfim. E eu pensei que ia terminar mais cedo. E dava 6h30 e não terminava. E eu fiquei preocupada. Aline, eu vou chegar. Eu vou chegar. Né? E graças a Deus deu tempo. Aqui estou. Alguns, queridos, vão semear. Outros vão só colher. Há pessoas que plantam. Há pessoas que pregam. Aí chega um outro e aquela pessoa aceita Jesus com a pregação do outro. Mas já teve uma sementinha plantada ali. Eu tive um pastor Acácio Moraes, o nome dele. Ele falou que uma vez ele fez uma cruzada em Portugal. Não sei quantas mil pessoas. E ele gostava quando muitas pessoas aceitavam Jesus, né? Falava assim que ficava, nossa, tanto de pessoas que aceitaram. E nesse dia, uma mulher só que aceitou Jesus. Nessa cruzada, o Senhor, não é possível. Uma mulher só. Uma mulher, Senhor, que aceitou. E ele disse que saiu indignado porque somente uma mulher tinha aceitado Jesus naquela cruzada com aquele tanto de gente. E meses depois, um tempo depois, ele ficou sabendo que aquela mulher, ela se tornou uma missionária. E ela ganhou muitas almas para Jesus, se tornou uma bênção na igreja, trabalhava na igreja, fazia evangelismo e muitas almas se converteram através dela. E ele ganhou aquela mulher para Jesus, uma alma. Deus faz isso e Ele nos surpreende. Alguns vão semear, outros vão só colher, mas todos fazem parte do reino de Deus. Pastor Shello, ele está plantando aqui. Nós temos uma construção. Não sabemos quanto tempo ele vai ficar aqui, só Deus sabe. Já tem 13 anos, tem. Né? Pode ser que fique mais, pode ser que Deus o chame para outro lugar, não sabemos. E às vezes a construção que está lá, né? Lá na frente a gente vai ver um templo lindo e maravilhoso. Pode ser que ele ainda esteja aqui, pode ser que não. Mas ele está plantando. Ele está plantando.
O que precisamos é descobrir como colher. Não é orar para Deus preparar alguém, para Deus preparar a pessoa, né? Mas é para Deus nos dar estratégias. Porque o mundo clama por Jesus. A nossa família clama por Jesus. A nossa cidade clama por Jesus. As pessoas gritam por Jesus. O mundo já está branco. Jesus disse, os campos já estão brancos para a colheita. Não deixe para depois, abra os seus olhos, querido. Eleva os seus olhos para os montes, vá além daquilo que está limitando a sua visão. Porque Deus faz além. Ele vai além. A grande colheita já está acontecendo e nós estamos no meio dela. Eu falo que o livro de Atos, aqui, nesse livro aqui, ele encerrou. Tem um capítulo, né, que encerra o livro de Atos, que é o capítulo 28, né, com a história de Paulo. Mas nós estamos continuando este livro. Nós somos a continuação dele. Os atos dos discípulos de Jesus. A nossa história não está sendo escrita aqui nesse livro, mas está sendo escrita no livro lá em cima. O livro de Atos continua lá em cima. Deus está escrevendo lá os meus atos, os seus atos, os atos de Débora, os atos de Clécia, de Arlen. Deus está escrevendo os nossos atos. Esse livro aqui continua, ele tem continuação. Parte 2, parte 3, parte 4, está lá. A grande colheita está acontecendo e nós estamos no meio dela. O livro de Ruth, ele me lembra sobre colheita. Né? Todos conhecem o livro de Ruth, que ela voltou com a sogra dela para Belém, né? Vindo de uma terra distante. E Belém significa casa do pão. E eles voltaram para Belém, ela e a sogra dela, bem no início de quê? Da colheita. Ruth e Noemi voltaram no início da colheita. Elas tinham perdido tudo. Ruth, ela renunciou de viver, de voltar para a casa da mãe e do pai. Ela abriu mão para ir com a sogra dela, para viver junto ao povo de Deus, porque Noemi já tinha falado de Deus para ela. Noemi sabia muito bem a importância da colheita, depois de um tempo de seca, e teve esse tempo de seca. E não adianta você ficar chorando amarguras, porque agora é o tempo da colheita, mãos à obra. E o que Ruth fez? Mãos à obra. Levantou e foi para onde? Para o campo. Ruth, uma novata lá no meio do povo de Israel. Ela, vou para o campo. Ruth foi para o campo. Lá no campo, as pessoas já a conheciam. Né? Os trabalhadores já a conheciam, até admiravam. É a nora de Noemi e tal, cuida muito bem da sogra dela. Né? Mas Ruth, ela não ficava olhando para ninguém. Ela não se distraía, porque ela estava focada, concentrada naquilo que ela foi fazer lá no campo. No propósito dela lá no campo. E ela sempre voltava para o campo todos os dias, porque a sua mente estava no campo. Mas quem entra na colheita, querido, também recebe de Deus, tá? Não é só dar. Porque Deus, ele se agrada também em nos abençoar, em nos dar. Então eu te digo, se você entrar na colheita, saiba que Deus tem algo preparado para você, de bênção também para a sua vida. É dizer sim ao seu chamado. Ruth, ela ia recolhendo o quê? As sobras do que aqueles trabalhadores, os ceifeiros, iam deixando cair. E desde o tempo de Moisés falou o quê? Que o que sobrar era para os
pobres, né? O que caísse era para ficar para os pobres pegarem. E isso acontecia naquele tempo. O que caía deixava para os pobres recolherem. E Ruth, ela ia pegando as sobras do que aqueles trabalhadores estavam colhendo. E o que Boaz fez? Ele disse aos trabalhadores: deixem cair mais. Deixem cair o melhor para ela. Deixem cair um pouco mais. Deixem cair pacotes. Deus tem pacotes para você. Deus tem pacotes para você. Aleluia. Deixem cair o melhor trigo. Deixem cair o melhor. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor para você. Não fuja daquilo que Deus tem para a sua vida, o propósito. E creia que Ele também cuida e Ele abençoa. Quando você vai para a colheita, focado na colheita, você recebe. Deus tem presentes para você. Você vai colher, você vai tropeçar em pacotes que Deus vai deixar para você. De bênção de Deus para você. Do melhor. Deus, Ele vai te surpreender. Ruth, ela não plantou, mas ela participou da colheita, porque ela arregaçou as mangas e disse: eu vou para o campo. Eu não plantei, mas eu vou colher. E quando eu colher, eu também vou receber de Deus. Não é barganha, é algo natural, porque Deus faz isso e Ele tem prazer em fazer isso. Ele tem prazer em abençoar. E ela fez a escolha certa de ir para o campo. E meses antes, querido, a Ruth, ela era o quê? Boia fria, né? Ela ia para o campo, ela era boia fria. Depois, ela se tornou a dona do campo. Aquelas pessoas que colhiam se tornaram empregados dela. Olha só que virada. Olha a virada que Deus deu. Agora aqueles camponeses trabalhavam para ela. E isso tudo aconteceu porque ela se envolveu na colheita. Ela se engajou no meio do povo de Deus. Ela se engajou no propósito de Deus. Ela se engajou naquilo que Deus queria fazer através da vida dela. E ela colheu para o reino de Deus. E Deus falou: agora você vai colher para você também. E Deus abençoou aquela mulher. E aquela mulher, mesmo não pertencendo ao povo de Israel, se tornou ascendente de Jesus. Porque ela foi a avó de Davi. Né? Então Jesus, de certa forma, vem da linhagem de Ruth. O que Deus vai fazer na minha vida por causa da colheita, na sua vida por causa da colheita que você está investindo, que você está envolvida, as pessoas vão dizer: uau, uau. Aí você vai falar: foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Ruth não era judia, mas ela casou com Boaz, que era... E ela foi abençoada com isso. Né? E Boaz aqui representa Deus, representa Jesus. Aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Né? Deus tem um propósito muito maior, querido. E quem se engaja nesse propósito recebe os presentes de Deus. Recebe aqui nessa terra e recebe no porvir. Porque as promessas de Deus é para agora, é para hoje, é para esse tempo, é para essa terra. Mas as promessas dele, principalmente, é para além dessa vida. E é para a eternidade. Há pacotes preparados e deixados para você. Há agradinhos de Deus para você. Se prepare e se envolva na colheita. A palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor. E o que? Ele satisfará os desejos do seu coração. Amém? Se envolva com o chamado, com aquilo que o Senhor tem na sua vida. Descruze os braços. Se envolva, porque é gostoso trabalhar na obra, é gostoso
fazer a vontade de Deus. É gostoso se engajar. A gente é abençoado e a gente é feliz com isso. E a gente vê o quanto Deus cuida. Deus não deixa nada faltar, querido. Deus não deixa nada faltar. Faça com alegria, faça com amor. Pergunte a Deus: Senhor, qual é o meu dom? Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? E se envolva com isso. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Hoje é o momento, hoje é o dia. Coloque-se diante do Senhor. Faça essa pergunta para Ele. Senhor, o que o Senhor tem para fazer através da minha vida? Muitos até já sabem. Muitos já até sabem qual é o seu dom. Em que o Senhor quer te usar. E às vezes está de braços cruzados. Outros até praticam e depois desistem. Não, não faça isso. Porque os campos estão brancos para a colheita. Os campos já estão brancos. É hoje que Deus quer te usar. É agora que Deus quer te usar. Não é para amanhã, não é para depois. Não tenha medo, não coloque barreiras naquilo que Deus quer fazer através da sua vida. É algo muito maior, é algo muito melhor. Se deixe usar por Deus. Se deixe usar pelo Espírito Santo, aquele que habita em você. Você tem um chamado do Senhor. Você tem um chamado do Senhor. Deus, e nessa noite nós te agradecemos, Pai. Deus, porque o Senhor poderia usar os anjos, mas o Senhor escolheu nos usar. O Senhor escolheu investir em nós. Eu que sou pecadora, eu que sou pequenininha. Nós que somos pequenininhos diante do Senhor. Nós que falhamos. Ó Deus, nós que às vezes temos tanto medo, que muitas vezes somos até covardes. Ó Deus, mas o Senhor mesmo assim escolheu investir em nós. Deus, e nós sabemos que o trabalhar é do Senhor, o capacitar vem do Senhor, e o Senhor tem algo para fazer, para investir em nós, para nos tornarmos, Senhor, melhor naquilo que o Senhor, no propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Pai, que não possamos retroceder, mas que possamos, Senhor, progredir. Ó Deus, que o Teu reino cresça. Pai, que eu diminua, mas que o Senhor cresça em mim. Deus, para que, ó Deus, nós possamos fazer o melhor para o Senhor. Que o Senhor, Pai, ó Deus, venha falar em cada coração nesta noite. Não só os que estão presentes aqui. Glória a Deus. Mas aqueles também que estão, ó Deus, na live. Pai, quantos, ó Deus, estavam na igreja e outros, ó Deus, saíram, abandonaram a obra, desistiram. Ó Deus, disseram ao Senhor que já estavam cansados, que não queriam mais, mas hoje é o tempo de voltar. Os campos estão brancos para a ceifa. Não se ache pequeno, querido, não se ache pequenininho. Ai, o meu dom é tão simples. Eu não sei falar lá na frente. Aquele dom pequeno, ele faz toda a diferença na obra, porque nós nos completamos. Deus, em nome de Jesus, fale aos corações. Traga, Senhor, aquele que saiu, aquele que desistiu, traga de volta. Vai, para que ele tenha um renovo, para que ele volte, ó Deus, a cumprir o propósito que o Senhor tem na vida dele. Oh Jesus, venha falar aos corações, Pai, nessa noite. Levanta a tua igreja como guerreiros do Senhor. Oh Deus, com ousadia, com intrepidez. Pai, em nome de Jesus, vem com o teu Espírito Santo. Oh Deus, falar, oh Deus, aos corações de cada um. Deus, que nós possamos plantar e possamos colher nessa terra. Ó Deus, mas que possamos, ó Deus, agradar ao Senhor. Ó Deus, e te agradecer porque o Senhor também, ó Deus, nos agrada. O Senhor também nos presenteia, assim como o Senhor fez com Ruth. Deus, ela se